Olha, minha rapaziada, eu confesso pra vocês que eu nunca pensei fazer esse vídeo aqui no canal, tá? Não vou mentir, não. Um vídeo que pra mim quase que machuca fazer. Porque vocês sabem quanto eu gosto do Zapelli, vocês sabem quanto eu valorizo a presença do jogador, vocês sabem quanto eu acredito que ele é uma referência técnica e uma referência técnica que pode desequilibrar. Só que a gente tá indo pra um clássico, pro jogo mais importante da Série B. E qual o status atual do Zapelli? O status atual do Zapelli é de reserva. Aí a gente começa a refletir, né? A gente começa a pensar, a gente começa a tentar entender. E o primeiro ponto, que eu acho que o Zapelli é um jogador muito mais complexo do que o Atlético precisa no momento. O Zapelli é um jogador que tem poucos iguais no futebol brasileiro. E quando você tá numa condição de estar na Série B, talvez você tenha outras necessidades. Como, por exemplo, vem acontecendo algo parecido no Fluminense. Eu sei que tá voltando de lesão, mas você tem o refino do Paulo Henrique Ganso. Mas qual Fluminense vem se destacando mais no Mundial? Quando tem o Nonato. Porque você consegue equilibrar mais a equipe, porque você consegue fazer com que sua equipe seja mais coerente. Então, no final das contas, quando a gente tá falando do Zapelli, é um jogador que ele é muito específico. É um jogador muito talentoso, mas tem um encaixe que não é tão simples de ver. Tanto que se você perguntar quais são jogadores semelhantes ao Zapelli no futebol brasileiro, eu falo do Ganso, eu falo do Everton Ribeiro, sabe? Eu falo talvez de algumas semelhanças ao Alan Patrick, mas são pouquíssimos. E são jogadores que jogam num modelo muito claro. São jogadores que jogam num modelo muito nítido de jogo. Que não é o modelo atual do Atlético. Ponto. Que não é o modelo que o Atlético ele joga hoje. Ponto. E bicho, querendo ou não, você precisa ter contexto. Querendo ou não, você precisa oferecer para o jogador um cenário plausível para ele render. E fica claro que o Zapelli, ele vai ter momentos de brilho técnico. Não é à toa que desde que chegou é um dos meias com mais assistências no futebol brasileiro, porque ele é muito acima da média. E eu repito aqui, ele é muito acima da média. Mas você vai ter momentos que o time ele vai precisar de outras coisas além desse brilho técnico. E que o time não vai encontrar o Zapelli pelas limitações que o Atlético tem hoje para que ele possa brilhar tecnicamente. Então é basicamente você tá numa casa classe média baixa e você ter uma joia de rubi ali. Você ter uma esmeralda ali. Você ter uma joia que pode resolver sua vida de outra forma. Com você negociando ela. Hoje eu acho que o Zapelli perde tempo no Atlético, o Atlético perde tempo com o Zapelli. Como, por exemplo, eu vejo o João. O João é um cara muito mais a cara do Atlético hoje do que o Zapelli. E se você me perguntar, pô, Thiago, quem é mais talentoso? Eu acho o Bruno Zapelli. Eu acho o Bruno Zapelli mais talentoso que o João Cruz. Mais capacidade de desequilíbrio, mais capacidade de passe. Só que o João é mais versátil, é mais dinâmico, é mais competitivo. Quem é titular hoje no time do Atlético? É óbvio que vai ser o João. Então, pra mim, a gente precisa começar a avaliar essa venda do Zapelli. O Zapelli é um ativo do Atlético que ele chegou muito mais valorizado do que ele é hoje. O Zapelli é um ativo do Atlético que chegou com muito mais moral no mercado do que ele tem hoje. O Zapelli está se desvalorizando no Atlético. Um jogador que talvez valesse 20 milhões de dólares, hoje tem propostas de 8, 9, 10. Lembrando, logo depois da primeira temporada dele no Atlético, a gente teve ali propostas de 15 milhões de dólares que foi recusada da MLS. É um jogador que continua atraindo olhares do futebol europeu, do futebol brasileiro. Então, hoje, para o Atlético, o Bruno Zapelli é uma das vendas que o clube tem ali como jogador ainda muito valorizado no mercado. A gente sabe que o clube está numa situação financeira que precisa vender e abre a janela para outros nomes. Dentro da estratégia do Odair, parece maluquice.
Mas dentro da estratégia do Odair, o Tassiano faz mais sentido. Dentro da estratégia do Odair, o Juliano faz mais sentido. E todos os técnicos vão gostar de trabalhar com o Zapelli, porque ele é muito bom. Ele, pô, ele te oferece coisas que pouquíssimos jogadores te oferecem. Mas o fato dele ser muito bom, o fato dele estar numa condição de um talento elevado, cara, também traz mais responsabilidade pra ele. Também faz com que ele seja visto de outra forma. Também faz com que ele seja uma peça que o torcedor vai cobrar muito, e o cenário também com a torcida é um ponto a ser levado em consideração. O torcedor do Atlético hoje parece que ele tá pouquíssimo disposto a ser mais parcimonioso com o Zapelli. O torcedor do Atlético, ele vai ter um grau de cobrança altíssimo. Então, pra mim, hoje, você negocia o Zapelli, consegue 8 milhões de dólares, reinveste esse dinheiro no time, ou paga as dívidas que precisa pagar, que também são, assim, é igualmente importante você se mobilizar para resolver as pendências financeiras do clube. E você libera o jogador para ele poder brilhar em outro lugar, porque isso vai acontecer. Ou não também, mas é a minha aposta que vai acontecer. Então, o que eu posso dizer é, eu acho que o Atlético tentou, eu acho que o Zapelli tentou, mas o casamento hoje não bate. O casamento hoje não faz sentido. O casamento hoje não combina. É melhor interromper enquanto as partes ainda podem ganhar algo nessa história como um todo, porque daqui a pouco não vai acontecer. E volto a dizer, eu sou fã do jogador. Pra mim, o jogador mais talentoso que eu vi no Atlético. Pra mim, o jogador mais desequilibrante que eu vi no Atlético. E eu lamento ter que fazer esse tipo de vídeo. Mas aqui no canal, cara, o Atlético tá acima de qualquer um. Aqui no canal, o Atlético, ele, pô, tá numa posição que não é sobre o Zapelli, é sobre o Atlético. E hoje eu acho que faria muito sentido. Porque eu me vejo empolgado pelo Tassiano. E eu acho que talvez hoje, eu volto a dizer, o Tassiano faça mais sentido do que o Zapelli no Atlético. A gente começa a entrar num cenário que, porra, vê que não tem muito pra onde ir, sabe? Vê que o cenário tá desgastado, vê que o cenário tá pouco... Enfim, acho que deu pra entender o conceito do vídeo. É um mercado da bola que acontece agora, que naturalmente a gente fica na expectativa por chegadas, mas eu acho que a gente também tem algumas questões a serem resolvidas. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Herói.